Paz, queridos. À luz da Palavra de Deus, qual é a prioridade que devemos dar aos nossos relacionamentos? Você já parou para pensar nisso? Eu quero meditar com vocês sobre 7 relacionamentos e a prioridade correta que eles devem ocupar nas nossas vidas. Em primeiro lugar, vem o nosso Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O nosso Deus deve ocupar o primeiro lugar e estar acima de tudo e de todos em nosso relacionamento. Ele deve ser a nossa prioridade. Em segundo lugar, aqueles que são casados, deve estar o cônjuge. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25: Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou. O Senhor Jesus priorizou a Deus, o Pai, e em segundo lugar, a igreja. Ele se entregou pela igreja. Da mesma forma, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Devemos priorizar em primeiro lugar Deus, o Pai, e em segundo lugar o nosso cônjuge. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos unimos ao nosso cônjuge, nos tornamos uma só carne. Então, estamos unidos por toda a nossa vida. Então, a nossa prioridade deve ser o nosso cônjuge. E a palavra de Deus também diz em Efésios que as mulheres devem se sujeitar aos maridos, como a igreja se sujeita a Cristo. Então, o marido deve priorizar a mulher e a mulher deve priorizar o marido. Em terceiro lugar, vem os filhos, o fruto do relacionamento, do amor do casal. O casal deve proteger, ensinar e prover as necessidades dos seus filhos em uma demonstração de amor. Os pais amam protegendo, ensinando e provendo as necessidades dos seus filhos. Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não se afastará dele. Então, primeiro lugar, Deus; segundo lugar, o cônjuge; terceiro lugar, os nossos filhos. Você não é um com os teus filhos, você se torna um com o teu cônjuge através do casamento. Por isso, a prioridade da esposa não deve ser o filho, mas o marido. A prioridade do marido não deve ser o filho, mas a esposa. Você ensina esse princípio bíblico praticando, e o teu filho, quando crescer, vai constituir uma família, vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar, se unir a ela em matrimônio, ter filhos, constituir a sua família e deixar a tua casa. Vai continuar sendo teu filho, você o continuará amando, mas no fim vai restar você e o teu cônjuge. Por isso, Deus nos ensina essa prioridade.
E com isso eu não estou dizendo que o amor seja menor, que o cuidado seja menor, mas se você tiver um bombom e tiver que escolher a prioridade, você vai dar para o teu cônjuge ou para o teu filho? A prioridade, à luz da palavra de Deus, é o teu cônjuge. E quando você estabelece no teu casamento princípios estabelecidos pela palavra de Deus, você está construindo sobre a rocha. Vem o vento, as chuvas e você fica firme, porque você construiu em cima dos princípios, em cima da rocha. E você não é abalado no dia mau, mas você suporta, você fica firme, porque você está na palavra, dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Muitas pessoas erram dando a prioridade aos filhos. Às vezes, o filho necessita de atenção principalmente quando é criança. Às vezes, o filho cansa a mãe. O pai precisa ajudar no cuidado do filho, na limpeza, na alimentação. Mas quando o filho cresce e começa a se tornar independente, começa a depender menos, então a nossa prioridade é o cônjuge. Muitos cônjuges se afastam um do outro, até mesmo por uma imaturidade, por um ciúmes. Antes, a esposa dava toda a atenção ao marido. Aí vem o bebê, e o bebê exige atenção porque depende do pai e da mãe para se alimentar, para sanar uma dor, para se limpar, e a mãe acaba dando atenção total ao filho, se desgasta física e emocionalmente, e muitos pais acabam se sentindo imaturamente, mas de uma forma compreensível, deixado de lado. Então, é importante que o pai ajude a mãe quando o filho é bebê e necessita de muita atenção, auxilie no cuidado, na mamadeira, no banho, na troca de fralda, no nanar a criança que às vezes chora, e isso esgota uma pessoa. Se você deixar só para tua esposa essa parte, ela vai ficar esgotada. Ela não vai ter nem ânimo para ter relação sexual com você. Então, divida essa tarefa. Mas, quando os filhos crescem e se tornam mais independentes, eles irão casar e você vai seguir com o teu cônjuge. Talvez você já viveu isso e já viu os teus filhos deixando o teu lar e constituindo uma família. Essa é a ordem natural. Mas durante o tempo em que eles estão com você, aproveite para amá-los e ensiná-los a temer a Deus, a honrar ao Senhor e a andar nos seus caminhos. A maior herança que um pai pode deixar aos seus filhos não é dinheiro em uma conta, não é um carro, uma casa, uma fazenda, terrenos, mas conhecer a Deus, porque isso se reflete na eternidade, na salvação, que é o maior bem que uma pessoa pode possuir. Tudo aqui na terra é terreno, passageiro, mas a salvação que podemos passar aos nossos filhos ensinando a palavra se reflete na eternidade. Então, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o cônjuge, em terceiro lugar, os nossos filhos. Em quarto lugar, vem os nossos pais. Um dia nós deixaremos ou deixamos, você que já é casado, a casa dos nossos pais para constituir uma família. A Bíblia diz que devemos obedecer os pais quando crianças, quando moramos com eles e dependemos deles, mas quando constituímos uma família, não precisamos obedecer no sentido de deixá-los guiar a nossa vida. Nós nos tornamos em Deus o Senhor das nossas vidas, responsáveis pelas nossas decisões e da nossa casa. Porém, nós precisamos continuar honrando os nossos pais, que é um mandamento que traz em si uma promessa. Honra o teu pai
e a tua mãe, para que tudo te vá bem e sejam prolongados os teus dias sobre a face da terra. Então, você precisa honrar os teus pais por toda a vida. Jesus certa vez repreendeu os escribas e fariseus porque eles não honravam os pais, auxiliando financeiramente nas necessidades dos pais, nos momentos de necessidade. Eles, quando precisavam ajudar os pais, diziam: esse dinheiro que eu tenho, que eu poderia ajudar os meus pais, eu ofereci ao Senhor em sacrifício. Então é corban, eu não posso ajudar os pais. Assim, eles deixavam de cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus, amando o próximo, no caso, os pais. Então, Deus, cônjuge, filhos e pais. Depois vem os familiares. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Devemos honrar os nossos familiares, devemos dar um bom exemplo aos nossos familiares e orar pela nossa família. Ore pelos seus tios e tias, pelos seus primos e primas, pelos seus irmãos, pelos seus familiares, sejam avós, independente do nível, mas ore pelos teus familiares para que eles sejam salvos em Cristo Jesus. Em sexto lugar, os irmãos da fé. Olha o que diz Efésios capítulo 4, no versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se você tem um dinheiro ou uma cesta básica para ajudar o necessitado, e o necessitado é da tua igreja, é da fé, teme ao Senhor, ama e serve ao Senhor, e alguém do mundo, à luz das Escrituras, quem você deve ajudar? Você deve ajudar o teu irmão na fé. Ele vem como prioridade. E, em último lugar, no sétimo lugar que nós estamos estudando, vem o mundo, as pessoas que você conhece no teu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, através das redes sociais. O mundo. Olha só o que diz Mateus 28 e 19. O Senhor Jesus disse: portanto, ide e pregai o Evangelho e fazei discípulo de todas as nações, de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos uma dívida com o nosso próximo, que é evangelizar e orar, levar a luz do Evangelho, para que a salvação que um dia nos alcançou, alcance também aqueles que cruzarem o nosso caminho.